Boa noite. Amigos, quero agradecer a vocês por mais um vídeo, né, que nós podemos fazer no canal, com certeza aí já com 108 inscritos. Quero agradecer a vocês que assistiram meus vídeos e o apoio que vocês têm dado ao canal, ao nosso grupo, Aliança Teísta. Lembrando que o foco do nosso canal é a educação, é trazer informação para quem acessar o vídeo e poder ver o que o ateu pensa, né? Nós somos ateus, somos descrentes, somos pessoas que não temos nenhuma religião e nenhuma crença em deuses, e é importante nós nos colocarmos como pessoas, como cidadãos, para que vocês possam não ter um pensamento equivocado, mas sim entender que a única diferença entre nós e os religiosos seria realmente a descrença, que é um direito que o país nos dá, né, constitucional. A proposta, perdão, da Aliança Teísta é justamente lutar pelo Estado laico, e não é contra os praticantes, e sim contra a hegemonia de pessoas mal intencionadas utilizando-se o papel sacerdotal para conseguir aí o poder, né? Então a gente está vendo aí em que pé anda o país, como o país está, o que a gente está passando, e a intenção justamente é fazer com que a gente consiga alcançar número máximo de pessoas possíveis para poder entender que a questão do voto é uma questão, um compromisso com a cidadania e com o país, independente da fé que o candidato professa. Então vamos lá. Devido às declarações da Ana Paula Valadão e da Aline Barros em relação à homossexualidade humana, eu resolvi fazer esse vídeo com base na psicanálise, na visão da psicanálise freudiana, lacaniana, que é o que, para mim, é um pensamento assertivo, é uma visão assertiva, e eu gosto muito porque eu acho que Freud ele foi fundo no comportamento humano, embora ele não estudasse o instinto, ele estudou a pulsão, mas muita coisa que eu conseguia entender a respeito da homossexualidade humana, até da heterossexualidade, veio do estudo da psicanálise. Então, o que acontece? A Ana Paula Valadão e a Aline Barros, elas expressam opiniões baseadas na Bíblia, que elas dizem que é sagrada, que é o livro sagrado, que reproduz o preconceito, a misoginia e tudo que o livro oferece de visão primitiva do homem primitivo da Idade dos Metais. Aí você vai perguntar, por que a Bárbara sempre fala da Idade dos Metais no vídeo? Porque é importante que você entenda que a Idade dos Metais, ela representa a maneira primitiva, o modo primitivo de vida, né? Nós somos cidadãos da era espacial, então é importante você entender a divisão de tempo, como esse tempo está distante da gente, como esse modo de vida primitivo está distante da gente, para que a gente se utilize de certos textos, de certos discursos, e a gente não entenda de onde ele vem, tá? O que acontece? A Idade dos Metais, ela começou no fim da Idade da Pedra Lascada, 6.000 antes da Era Comum. É muito tempo. Reproduz o pensamento de um povo de modo de vida tribal, nômade de deserto, pastoril, da Idade dos Metais. Eram pessoas que viviam ali no deserto, né? Eram civilizações da antiga Mesopotâmia, que fica na região do Crescente Fértil. Ficava na região do Crescente Fértil. Então, assim, as primeiras civilizações teriam surgido ali, naquela região, no curso das águas, e a gente teria ali um povo que se destacou por conta da religiosidade que hoje impera no bloco americano, que seria a religiosidade cristã, que é o pilar da sociedade ocidental, e o cristianismo, que é o irmão do meio da tríade abraâmica, judaísmo, cristianismo e islã, cujo patriarca é Abraão, dessas três religiões. Nós temos ali traduzido o pensamento desse povo na Taná, na Torá, no Talmud, na Bíblia Sagrada e no Corão Sagrado. Então a gente tem que entender que a Aline Barros e a Ana Paula Valadão, elas vão sempre bostejar, desculpe a expressão, coisas que elas aprenderam na Bíblia, né? Demonizar a homossexualidade humana. Lembrando que a homossexualidade humana, ela já foi vista como um transtorno mental, até mesmo inclusa no DSM-5, que é a Bíblia da psiquiatria, e não mais hoje, entendeu? Isso já foi excluído há muito tempo do DSM-5, porque
a partir de estudos e levantamentos e pesquisas, que é o que a ciência pode oferecer a nós humanos, e de maneira assertiva, porque a ciência ela é diferente da religião. A ciência ela busca aperfeiçoamento, ela busca pesquisa, ela busca autorrefutar-se, né? Vem um cientista e vem outro, um refuta o outro, e nisso a gente vai se aperfeiçoando e chegando no acerto, não é igual a religião. A religião ela é aquele caminho e acabou há 2, 3 mil anos, tá, galera? Então eu quero que vocês entendam o seguinte: o principal discurso dessas pessoas, de Malafaia, Aline Barros, Ana Paula Valadão, é que isso é uma opção. Isso não é uma opção. O termo opção, ele já é um termo equivocado e nocivo, porque a opção, ela te deixa num patamar de escolha, né? De decisão do que você vai fazer ou não fazer. É como se você entrasse num restaurante e escolhesse o prato que mais lhe apetece, diante de várias opções, de várias diversidades de pratos que estão ali para que você venha se alimentar e você venha ter o prazer da comida, né? De se alimentar. Não é só se alimentar, é comer com prazer. Então, você pode comer, escolher, montar um prato de acordo, voltar no dia seguinte e comer outra coisa que você não comeu naquele dia, porque não deu. Então, você pode voltar ali várias vezes, né? E se alimentar de várias formas diferentes naquele mesmo self-service. Você vai se servir, você vai se alimentar, justamente porque você tem essa livre escolha de comer a cada dia algo diferente. Isso não se refere à homossexualidade nem à heterossexualidade. A homossexualidade e a heterossexualidade não existem dentro de uma carga cromossômica, isso não está pré-definido, tá? Lembrando que não existe um cromossoma hétero ou cromossoma homo, existe uma coisa chamada orientação, e essa orientação está dentro de uma plataforma complexa, tá? E é uma plataforma complexa ligada à psique humana. O que acontece? Tanto a heterossexualidade como a homossexualidade, ela depende de 3 elementos: identificação, desejo e fantasia. Eu, Bárbara, me identifico como hétero desde uma certa idade, que eu me entendo por gente, e gosto de meninos, gosto de homens hoje, porque já sou uma adulta de 42 anos, tenho interesse por homens, tá? Sempre tive. Ah, Bárbara, mas eu tenho uma amiga que ela foi casada durante muito tempo e hoje com um homem, hoje ela tá com uma mulher. Então ela é bissexual, sempre foi, não sabia ou reprimiu isso, e ela é bissexual, que também tá dentro dessa plataforma complexa, que é o campo da sexualidade humana, que é um campo vasto, ok? E o que acontece? A questão toda da homossexualidade, ela caminha por essas rotas. A plataforma complexa do comportamento humano em relação ao sexo, ela caminha através da identificação, do desejo e da fantasia. Então, a pessoa é homossexual porque ela se identificou assim, num dado momento da vida, ela se nutriu desejos e aí veio a questão da fantasia, com aquele determinado outrem, que pode ser tanto um homem ou uma mulher, tá? Agora, o que acontece com o cristianismo? O cristianismo, o advento do cristianismo demonizou isso porque o cristianismo tem um pensamento reprodutivo a partir do ato sexual. Ele tem uma principal função, não o prazer, mas gerar um outro ser, né? Um outro indivíduo. E aí a demonização da homossexualidade. E aí as pessoas vão falar assim, mas aí eu vou falar para vocês que existem outros animais dentro da classe dos mamíferos que também tem um comportamento homossexual. E eu já sei que você vai dizer, mas eles são racionais. E eu vou te responder, não é uma questão de escolha. Não é um self-service. Não é uma questão de opção. Isso está ligado à identificação e à psique humana, tá? E em relação aos animais irracionais, está ligado a instinto, que já é um outro campo complexo, que não se refere a nós, né? O sexo em humanos, ele está ligado à emoção, a sentimento, a coisas mais profundas que só o ato em si, ok? Tá? Então, assim, essa visão determinista é pensar que o que é normal ou anormal, o que é certo, o que é errado, a visão determinista, ela está ligada à religião. A religião, ela demoniza atos que seriam naturais dentro da biogênese, da biologia, e tudo que envolve o nosso comportamento, tudo que envolve o nosso ser no ambiente,
no espaço em que vivemos, isso é demonizado pela religião, uma visão determinista. Vai determinar o que é normal, o que é anormal, o que é certo, o que é errado. Essa é uma visão nociva que a religião traz. É isso que a proposta que o canal vem trazer como proposta, o pensamento crítico. É o pensamento crítico. E já dizendo, vou voltar a falar aqui, se algum apologista vier no meu canal, vai dar de cara no vento. Eu não vou perder meu tempo com apologeta, não vou responder crente, vai ganhar um coraçãozinho até se me xingar, porque eu não tô ligando, esse vídeo não é pra você, eu quero deixar claro, é pra quem quer educar-se, quem busca conhecimento, assim como eu, que vou buscar até morrer, tá? Porque outrora eu fui uma pessoa doutrinada, hoje não sou mais, porque eu parei pra pensar. Eu li a Bíblia de outro jeito, eu questionei a religião, eu questionei o Deus apresentado pelas religiões abraâmicas, ok? E hoje eu sou uma pessoa que tem um raciocínio próprio. Então, se algum apologeta vier no meu vídeo falar qualquer coisa do gênero, vai ganhar um coraçãozinho. Se me xingar, vai ser sumariamente bloqueado, tá? Porque o xingamento não vai ser tolerado, a falta de respeito não. Você pode vir fazer textão falando que a Bíblia, você vai ganhar um coraçãozinho, querido. Não vai ganhar a resposta, que eu não vou perder meu tempo com você. Como uma educadora, eu quero educar e ajudar a população, não é o apologeta, tá? Porque você já é uma pessoa fanática de estar vindo num vídeo de ateu querer perturbar o nosso trabalho. Então, um coraçãozinho você vai ganhar e vai ser também sumariamente ignorado, tá? Então, não vou dar holofote a maluco porque eu não tô aqui para isso. Então, mais uma vez, a questão sexual é apenas uma característica humana. Nós não somos só seres dotados de sexualidade, temos outras coisas a mais. E a problematização que a religião traz em torno disso é algo que não é normal, entendeu? Até porque a questão da heterossexualidade e a homossexualidade é de cada um, é de cunho pessoal. A gente não pode tentar reprimir isso, até porque isso vai dar lá na frente com problemas mais graves ainda. Nós temos sacerdotes que desenvolveram a pedofilia também a partir de um comportamento reprimido sexual. Isso pode acontecer sim. E uma outra coisa que eu quero deixar claro, o abuso sexual não torna o indivíduo homossexual, galera, tá? No máximo que pode acontecer é um comportamento pedófilo, né? Desenvolver um desvio de caráter, um desvio de comportamento que seria chamado de pedofilia. Agora, a homossexualidade não é resultado, não é produto de abuso sexual. Não é. As pessoas querem colocar isso na mente da gente justamente para querer tratar algo que não é doença, que não é patológico. A própria palavra homossexualismo foi banida. Não se fala mais homossexualismo, porque a terminação ismo, ela se refere a doença ou patologia. Então hoje é sexualidade humana, homossexualidade humana. Não é homossexualismo, já foi banido esse termo há muito tempo. Tá? Então essa confluência de rotas na homossexualidade, ela também aponta um ser não específico. O homossexual, ele não é aquele ser específico em que ele vai só se relacionar com aquele ser do mesmo sexo que ele. Isso daí entra em campos mais complexos. Ele pode ser bi, né? Ele pode ter outros comportamentos sexuais a partir da identificação dentro desse mesmo campo, tá? Mas é uma confluência de rotas. A homossexualidade, ela não é específica. Não existe o ser específico homossexual, tá? Dentro desse campo de homossexualidade existem várias confluências de rotas, ou seja, a partir da identificação do desejo que o indivíduo nutre e da fantasia que ele começa a desenvolver a partir desse desejo, tá? Então, eu queria deixar claro o seguinte: como direcionar o desejo nessa condução é o adulto, ele vai desenvolvendo, o ser humano ele vai desenvolvendo, desculpe, não necessariamente o adulto, ele vai desenvolvendo isso ao longo da vida dele, tá? Como ele vai direcionar o desejo, como ele vai conduzir o desejo a partir dessa identificação e que vai gerar essa fantasia aonde ele vai ali ter o seu ato sexual com aquele indivíduo que ele sente atração, tá? Lembrando que o Dr. Alexandre Simões, que é um psicanalista que eu gosto muito e é muito didático, ele colaborou para o meu estudo. A doutora Cássia também, Rodrigues, que eu gosto muito, sou inscrita dela, é uma pessoa evangélica e ela entende a homossexualidade humana porque é uma pessoa que estudou,
é uma mulher extremamente inteligente e eu vou indicar os vídeos dela porque ela simplesmente, dentro da psicanálise freudiana, ela tem todo o entendimento do que é a homossexualidade, do que é a heterossexualidade, e isso vem na frente da religiosidade dela, que é o compromisso dela como uma pesquisadora, uma estudiosa da psicanálise, tá? Como uma psicanalista. Ela está de parabéns e realmente ali a gente, para provar para vocês que eu não sou contra os religiosos, eu tenho essa religiosa que é a doutora Cássia Rodrigues, que realmente é uma mulher comprometida com a pesquisa, com a ciência, com os estudos. E ela traz para ela e para o canal dela a legitimação desse comportamento humano de uma forma muito natural, mesmo ela sendo religiosa e tendo o entendimento da Bíblia como sagrada, tá? Que não é um entendimento meu, porque eu sou ateia, eu sou descrente, eu sou ateia cética, eu não tenho nenhum direcionamento dogmático, mas ela o tem, e mesmo assim a ciência, o estudo da psicanálise e todo o conhecimento agregado por ela utiliza e ela entende que a homossexualidade é natural sim. Então, parabéns, doutora Cássia Rodrigues, e obrigada pelo material cedido nos seus vídeos, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, todo preconceito é uma projeção de algo recalcado, reprimido. Quando eu me preocupo com o homossexual que está entrando na minha vizinhança com o parceiro dele, do mesmo sexo, e eu deixo de olhar para a minha vida para poder direcionar o meu olhar a esse casal, eu tenho algum problema comigo, o problema não está neles, né? Então é muito importante que a gente entenda que essa questão do preconceito, ela também está ligada à psique humana, ela está ligada a problemas que nós temos conosco, e também com o advento do cristianismo, que demonizou e problematizou esse comportamento natural, tá? Então as pessoas, elas ficam reprimidas sim, lembrando que uma grande parcela da população, mesmo condenando os homossexuais, não costumam mais guardar a castidade para casar-se virgem, como determina as religiões abraâmicas. As religiões abraâmicas, elas prevêem atos sexuais apenas para casados legalmente. Então, nós temos uma grande parcela da população cristã hoje que namora com sexo dentro do namoro, e gente que mora junto sem formalidade de casamento formal e não está preocupado em formalizar, mesmo tendo até alguns benefícios que a própria igreja fornece de casamento gratuito, comunitário. Tem muita gente que mora junto e não tem um papel para comprovar, não tem um documento, e essas pessoas insistem em ficar falando dos homossexuais. Ora, se você tem um conjunto de mandamentos da sua Bíblia para você seguir e você não o segue, por que você está falando dos homossexuais? Então para pensar, o errado é você, porque você tem um livro de regra de fé e prática que você não segue, querido, que não serve para você. O que não serve para você vai servir para mim? Aí você vai falar, Bárbara, mas você está olhando o homem, não está olhando Deus. Não, Deus é você. Você representa o seu Deus porque ele está no campo do abstrato. Eu não vejo ele. Ele não existe para mim porque não há provas da existência dele, seja ele quem for, ok? Então você representa o seu Deus. Quando eu olho para você, você tem que ser representante daquilo que você fala que ele tem como regra de fé e prática e que ele quer para todos os seres humanos. Você tem que ser o primeiro a traduzir a vontade desse Deus, e você não consegue. E aí você quer falar do homossexual que está lá dormindo com o companheiro dele, nem lembrando da sua existência? Então, que esse vídeo seja de grande valia, até mesmo para conscientizar pessoas preconceituosas, e elas podem entender e pesquisar que o preconceito é uma projeção, tá? Você projeta no outro aquilo que está dentro de você, aquilo que está faltando no seu psicológico, aquilo que te afeta, aquilo que te deixa mal, né? E a questão toda da homossexualidade, ela é tão natural, mas ela é tão natural que vários grupos de espécies dentro da classe dos mamíferos são homossexuais, tá? A sexualidade é complexa, é um comportamento complexo. Ninguém vai deixar de ser feliz porque a Aline Barros está falando que é errado, porque a Ana Paula Valadão está falando que é errado. Aliás, ela está falando que é errado, mas ela não se manifestou até hoje sobre os escândalos midiáticos envolvendo o grande segmento que ela pertence. Escândalos envolvendo sexo, pedofilia, orgia, que é condenado na própria Bíblia, né? Já que a Bíblia ela é sagrada e, como eu já falei, ela dá legalidade sexual a casados dentro do casamento formal.
E ela não fala nada, ela não se manifesta. Ela quer se manifestar a respeito de pessoas que não têm ligação nenhuma com a religião e com a doutrina. Né? O nome disso é hipocrisia. Porque a pessoa, em vez de olhar para dentro da estrutura que ela está, ela quer olhar de fora pessoas que não estão comprometidas com os dogmas dela. E não vai deixar de ser feliz, porque na época, na idade dos metais, já existiam homossexuais. Sempre existiu e nunca vai deixar de existir, minha gente. Eu vou fazer um segundo vídeo a respeito, porque eu quero entrar mais na psicanálise. A psicanálise é importantíssima para entender o comportamento. Lembrando que Freud não estudou o instinto, ele estudou a pulsão. Então a gente tem muita coisa dentro dessa pesquisa riquíssima do Sigmund Freud, que realmente é um divisor de águas na história da psicanálise, é o pai da psicanálise, ele me explica muita coisa a respeito de nós mesmos. Né? Eu costumo entender que o advento do cristianismo, hoje eu entendo que é uma religião de controle, que visa controlar, que visa ganhar o poder, que visa invadir, que visa se estabelecer, né? Além de ser uma religião extremamente capitalista, arrecadadora e uma religião com uma função muito nociva, né? Porque nós vemos que produz seres humanos preconceituosos, misóginos, machistas, violentos. A gente tem aí um grupo muito grande no Rio de Janeiro, intolerantes, praticando quebra-quebra em terreiros, em barracões, e que isso seja banido de uma vez por todas. Viva o Estado laico, viva a Constituição Federal, viva o Brasil, viva a República Federativa do Brasil, tá? Que cada um siga o seu caminho sem perturbar o outro, que nós ateus não sejamos apagados, porque nós pagamos impostos tanto quanto os religiosos, e nós temos direito de nos colocar sim. Lugar de Bíblia não é na escola, a escola é lugar para pesquisa, campo de pesquisa e aprendizagem e perspectiva científica sempre. Porque hoje eu tenho Freud para me orientar, porque um dia ele pesquisou e deu a vida dele pela pesquisa, pela ciência, para nos trazer, para nos fornecer material suficiente de resposta sobre nós mesmos. Tá? Assim como temos o Henry Ford, o grande inventor do veículo automotor. Ninguém mais anda de camelo, né? Nós temos o ventilador, nós temos o ar-condicionado, nós temos celulares, né? Nós temos aí grandes aparatos tecnológicos, nós temos o avião inventado por Santos Dumont, brasileiro pioneiro na aviação. Nós temos tanta coisa. Albert Sabin, que salvou a minha vida com o invento dele, tive uma infecção no sangue muito séria, entendeu? E se ele não tivesse inventado o antibiótico, eu poderia ter morrido. Você acha que ia cair algum deus do céu, algum anjo para me salvar? Foi o antibiótico de Albert Sabin, através dessa pessoa que deu a vida pela pesquisa, pela ciência. Então vamos nos situar, galera, não é assim não. Enquanto vocês estão aí falando de Deus, Jesus Cristo, um monte de lendas primitivas de povos que nem pertencem à nossa cultura, lá do Oriente Médio, da antiga Mesopotâmia, 6.000 antes da Era Comum. Enquanto vocês estão aí repetindo igual papagaio textos antigos, não tem credibilidade acadêmica nenhuma, tá? Tem gente trabalhando para poder desenvolver vacina, para poder erradicar o coronavírus e salvar a vida das pessoas, tá? Então encerro por aqui, deixa o seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha e acompanha. A segunda parte vem aí. A Ana Paula Valadão e a Aline Barros e a demonização da homossexualidade humana. Beijo, galera. Tchau. Fui.